Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Meu nome é Fernando Júnior, estou aqui juntamente com o pastor Alain Ferreira, recebendo hoje a apóstola Rejane. Já estarei passando para o pastor Alain fazer sua apresentação e darmos início a essa entrevista. Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Hoje estamos aqui em mais um episódio, onde nós temos aqui uma convidada especial, a apóstola Rejane. Quero aqui já agradecer por ela ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa noite, contando um pouco da sua história, falando um pouco do seu testemunho. Quero agradecer também ao diácono Fernando, que sempre tem participado aqui desse podcast, que é um parceiro. E eu vou estar passando para a apóstola Rejane estar fazendo a sua apresentação. Boa noite, pastor Alain, diácono Fernando. Eu agradeço essa oportunidade. Sou a apóstola Rejane, do Ministério Pentecostal Cenáculo de Oração, aqui em Gurupi, no setor Canaã. Entra na rua C1, entre Rio Grande do Sul e a Guanabara. Apóstola Rejane, nós queríamos que a senhora contasse um pouco da trajetória de vida da senhora, desse período da convenção, de quando que a senhora teve esse encontro com o Senhor Jesus. Sim. Então, pastor Alain, quando eu encontrei com o Senhor, foi numa chamada muito importante, uma grande decisão que o Senhor, me levou até aquele local. E quando a minha conversão, eu me lembro que eu estava numa tarde de louvor, onde eu havia sido convidada para participar dessa tarde de louvor. E quando eu aceitei Jesus naquele local, as pessoas ficaram assim, surpresas, porque quando me fizeram a pergunta se eu queria aceitar Jesus, eu falei, eu quero sim aceitar Jesus. E eu cheguei naquele culto onde eu participei, aquelas irmãs estavam louvando, adorando a Deus. Então eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, para poder chegar até aos pés do Senhor, Porque quem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Então eu estava passando um momento de dor, mas nesse momento de dor, eu tive uma aproximação muito grande com o Senhor, E o Senhor me levou naquele local. Eu aceitei e desde aquela época comecei a minha história com Cristo Jesus. E eu fui tendo grandes experiências com o Senhor, Quanto mais eu buscava a Deus, mais eu sentia vontade de estar na presença do Senhor. Ia para a igreja todos os dias, morava bem perto da igreja, E assim eu comecei a marchar para a casa do Senhor. E quanto mais eu ia, eu me entregava, me derramava na presença de Deus e sentia uma paz muito grande dentro de mim, uma paz que só o Senhor mesmo pode dar. E nisso eu comecei o meu estudo do batismo nas águas. E quando eu fui para batizar no batismo das águas, estudando a palavra de Deus, eu conheci acerca do Espírito Santo, que havia um batismo que vinha do alto. Aí eu comecei a buscar o Senhor. Já estava próximo a minha descida nas águas, quando eu comecei a falar com o Senhor e falar, Senhor, se tem esse batismo, eu quero ser batizado por esse batismo. E comecei a buscar de Deus o batismo do Espírito Santo. E assim, Deus me presenteou. Eu fui convidada para um congresso. E quando eu fui assistir esse congresso, lá o Espírito Santo de Deus me visitou. Eu tive a primeira experiência com Deus, onde eu fui arrebatada em espírito e recebi o meu batismo do Espírito Santo. Eu sei que foi uma experiência maravilhosa, Que às vezes quando a gente começa a contar, nossa, o Senhor me revelou o céu, as grandezas do céu, eu tive aquela experiência viva com o Senhor, é uma coisa assim que mexe muito por dentro, porque é uma alegria que a gente sente até ao testemunhar da descida do batismo do Espírito Santo. Apóstolo, o batismo do Espírito Santo, para os nossos seguidores que vão ver esse vídeo, ele é um revestimento, no caso? Sim, é um revestimento que vem do alto.
Como o Senhor Jesus, ele foi para o alto, né? E quando ele diz assim: ficai-vos, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, este poder que vem do alto é que vem sobre nossas vidas, né? Vem aquela força, aquele poder, né, sobrenatural, que vai nos sustentar e sustentar a nossa fé. Porque através do Espírito Santo, nós temos condições de continuarmos ali trilhando o caminho do Senhor e aquela voz falando conosco, o caminho certo, a qual devemos seguir, né? Não ande por esse caminho, não ande por esse caminho, ande assim. Então, ele vai nos guiando, vai nos direcionando acerca da caminhada no Evangelho. Apóstola, a senhora nasceu num berço evangélico? Não. Certo. E essa caminhada até aceitar Jesus, ela foi uma caminhada um pouco árdua ou foi tranquila? Então, como eu falei, eu nasci num berço católico. Muito bem. Né? E eu tive uma experiência também no catolicismo. A minha trajetória no catolicismo foi desde o batismo, fui crismada, fui professora de catequese, né? E participava muito daquelas caminhadas com as freiras, né? Então eu sempre tive aquele desejo dentro de mim de seguir os caminhos do Senhor. Então já era um vocacionado que estava dentro de mim, né? E Deus só foi me guiando e me colocando no caminho que Ele queria que eu permanecesse e seguisse para conquistar as almas para o reino dos céus. Antes da senhora ser evangélica, a senhora trilhou um caminho na Igreja Católica, então? Sim. Ah, muito trilhei. Bem. Quando a senhora falou sobre o batismo no Espírito Santo, talvez seja uma dúvida minha e de muitos seguidores nossos. Esse batismo, a senhora sentiu que era o momento ou a senhora foi agraciada por Deus pelo aquele momento? Eu fui agraciada por Deus por aquele momento. E o momento teve aquela certeza do batismo. Quando eu falo assim, que eu fui arrebatada em espírito, aí muitos perguntam, como que é essa experiência, né? Então, eu estava orando na igreja, como eu disse, era um culto, onde eu estava no congresso. E lá nesse congresso, no momento da oração, o momento que o ministrante estava ali falando que quem quisesse receber o batismo do Espírito Santo se ligasse com Deus, se desligasse dessa terra, fechasse os olhos e começasse a adorar o Senhor. Então era um momento de adoração. E naquele momento eu fui me entregando para o Senhor, né? Fui me entregando para Deus, fechei nos olhos, comecei a adorar, comecei a glorificar o Senhor. De repente eu fui tomada por uma força que veio de Deus sobre a minha vida. Os meus olhos, eles selaram, que eu não conseguia abrir os meus olhos. E meus olhos trancados, eu vi umas trevas muito, muito escuras mesmo. E logo em seguida, eu fui vendo aquelas estrelinhas entrando dentro dos meus olhos. De repente, eu fui tomada, puxada, aquela força me puxou para o alto. E eu fui atravessando ali, fazendo aquela experiência, né? Assim, espiritual. E o Senhor abriu meus olhos espirituais. E eu pude contemplar as maravilhas do Senhor, né? E eu fui entrando em um trono, e quando eu cheguei naquele lugar, né, eu comecei a escutar os louvores que estavam naquele lugar. E quando eu estava ali passando pelo meio daquele salão, eu comecei a louvar aquelas línguas que eu não entendia, mas eu estava entoando naquele louvor, né? E assim eu fui vendo aquele espaço onde eu estava, como se fosse uma igreja, via pessoas lá, seres que estavam adorando, né? Como se fosse o mesmo humano, mas eram bem grandes, e estavam adorando o Senhor. Eu creio que eram os anjos do Senhor, né? E logo em seguida eu avistava um clarão, tipo um sol. E eu me avistei e fui em direção a este clarão. Quando eu cheguei nesse clarão, eu não pude atravessar uma cortina. Atrás dessa cortina tinha um jardim e uma paisagem muito linda. Mas quando eu chegava na porta, aquela espada falava para mim: não, ainda não é o momento. Existe uma missão para você na terra.
E eu falava assim, eu quero ficar neste lugar. Não, de repente, eu fui voltando. E quando eu voltei, em si, eu estava nos braços das irmãs que estavam me segurando dentro da igreja. E essa passagem foi uma questão de minutos. Foi questão de minutos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Uma senhora que estava vivendo foi um... Sim, para mim foi muito, foi muito tempo, foi muito lindo. Apóstola, eu creio que seja uma dúvida de muitas pessoas, assim, sobre a questão do batismo no Espírito Santo. A gente se vê muitas pessoas falar em línguas. Sim. E se encher mesmo, ficar bem cheio do Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo não fala em línguas. Olha... Existe esse paradigma, não é assim. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo é eu falar em línguas. Como eu falei, né, eu já voltei falando aquelas línguas. Mas cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas a palavra de Deus fala que nós não podemos ir a todo o Espírito. Nós temos que provar e ver se o Espírito é de Deus ou não. Porque existem línguas que não são de Deus, né? E a gente, a partir do momento que tem uma experiência com Deus, a gente começa a ter um discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Existem demônios, né? Às vezes, se fala de demônios, muitos não vão ver, muitos não, às vezes não acreditam, ou às vezes não tem a experiência espiritual para poder discernir. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe quando uma língua é de Deus e quando não é de Deus. Muito bem. Apóstola, e quando a senhora foi batizada nas águas, né? Depois teve o batismo no Espírito Santo, eu queria que a senhora contasse um pouco ali como que foi servir ali na obra. A senhora chegou, aí foi consagrada, sim, auxiliar, diaconisa, então, missionária, como que foi? Olha como que é essa caminhada da gente, né? Porque primeiro eu pedi para o Senhor para ser batizada com o Espírito Santo. E assim o Senhor Jesus me concedeu. Logo depois, eu fui batizada nas águas. Então, quando eu fui batizada nas águas, Deus já foi me levantando para fazer a obra do Senhor. Eu tive uma experiência muito grande na minha caminhada, porque logo que eu batizei nas águas, eu comecei a já estar participando das tardes de louvores, dos cultos. Amava, como amo sempre, a escola bíblica dominical, que eu sinto saudade, né? E também das tardes do culto de estudo, que são nas quartas-feiras, né? Então, eu comecei a participar disso aí, começava a buscar, e na minha trajetória, já começava a fazer a obra, né? Então, já foi Deus me levantando e eu já visitando, já fazendo a obra do Senhor. E nessa caminhada, eu tive experiências trabalhando com auxiliares, né? Sempre auxiliar nas igrejas, ajudando, até chegar o tempo. Eu vou resumir um pouquinho, porque a minha história é longa, eu sempre costumo dizer que vai livros e livros, né? Uhum. Então, aí eu comecei a andar, fazendo visitas, né? Trabalhando com as irmãs. E assim eu comecei a fazer a obra do Senhor. Ou seja, missionário. Já estava fazendo um trabalho missionário. E nesse trabalho missionário, Deus foi me capacitando, onde o Senhor foi me dando autoridade, que Ele já tinha me dado o poder que vinha do alto, né? Autoridade para expulsar demônios, para orar pelos enfermos. E nessa minha caminhada, o Senhor já foi fazendo a obra, mas eu não entendi ainda qual era a minha chamada. Eu sei que eu me entreguei para o Senhor e deixei Ele conduzir meus passos. E assim Ele foi me orientando, me capacitando, né? Fui percorrendo, e passei por vários ministérios, alguns, né? Nasci num ministério, né? E passei por um outro ministério, e assim fui ajudando na obra do Senhor, até chegar aonde estou hoje no ministério pentecostal, que é o ministério próprio. Sim, passei pelas consagrações, né? Como é a hierarquia da bíblica, né? Também, porque a gente vai passando pelo diaconato, e assim o Senhor vai levantando. Apóstolo, e essa mudança que a senhora teve uma trajetória católica? Sim. E essa mudança para trilhar um caminho evangélico, como que foi isso? A senhora teve um apoio da família, ou a família não recebeu isso muito bem? Como que foi essa caminhada? Então,
quando eu passei a ser evangélica, a minha alegria era tão grande, foi tão grande, que eu pensei assim, vou levar a boas novas para a minha família. Eu acho que todo cristão tem essa experiência, né? Interessante. E eu levei as boas novas, sim. Primeiro, vou levar para minha casa. Eu quero que minha mãe seja salva, eu quero que meu pai seja salvo, eu quero que meus irmãos sejam salvos através da palavra de Deus. Porque quando a gente passa para o evangelho, a gente alcança a salvação em Cristo Jesus. Então, quando a gente quer passar essa salvação para as outras pessoas, a gente tem uma caminhada, uma trajetória, uma experiência. Então, a primeira mensagem, ela não é fácil de aceitação dentro da família, porque você vem de um costume pagão, aí você realmente passa para ter um costume de estar ali no meio dos evangélicos, buscando, pregando a palavra. Então é outro tipo, né, de costumes que a família não tinha. Então eu tive que levar esse costume, levar as boas novas. Na primeira foi duro, foi doído, né? Mas hoje eu louvo ao Senhor, porque o evangelho ele tem entrado dentro da minha casa. Tem feito transformações, né? Tem feito transformações, sim. Nós queríamos saber assim, apóstola, o que a senhora considerou assim de mais dificultoso na obra do Senhor? Então, a caminhada no evangelho, ela é um pouco espinhosa, mas ela é muito gratificante, porque ao mesmo tempo que você passa por lutas, o Senhor consola, né? O Senhor, ele nunca nos deixa desamparado. E não é fácil você estar guerreando contra as hostes espirituais, contra as pessoas que estão ali em sua volta, pelo seu convívio, seu meio, né? Porque você quer mostrar a realidade da palavra, mas às vezes as pessoas não querem aceitar, porque o coração ainda não está preparado para poder receber a mensagem de Deus. Então você passa por um certo conflito. A minha trajetória, ela não foi fácil, ela foi dificultosa. Primeiro, hoje nós vimos muitas matérias que falam acerca das mulheres, né? Sobre as mulheres que são discriminadas, né? Muitas coisas que as mulheres estão vivenciando hoje. Na minha época, imagine, né? Uma mulher ser pastora ou uma mulher pregar o evangelho. Já era uma perseguição muito grande, né? Porque não era vista, aceita, como é nos dias de hoje, onde tem mais facilidade. Então, a minha caminhada, ela foi espinhosa, mas Deus sempre abriu o caminho. E o Senhor, quando Ele me colocou esse cajado nas mãos, eu falei, Senhor, eis-me aqui. O levante foi muito grande. Primeira reação são os próprios homens, né, que vêm de frente e começa a questionar a palavra, começa a querer te parar, né, mas você tendo aquela chamada e aquela certeza que foi o Senhor que te escolheu e te chamou, você se fortalece e você vence os gigantes que aparecem pelo seu caminho. Nada consegue parar, né? Sim. Era uma das minhas perguntas que eu tinha para fazer para a senhora também, essa questão da dificuldade que a mulher, ela enfrenta, né? Sim. Porque a gente sabe que tem, né, essa dificuldade, tanto na religião, na política, no trabalho, né? Sim. E a mulher, ela vem conseguindo conquistar ali o espaço que é por direito dela, né? Sim. E nós vemos que a senhora passou por tudo isso e vem conseguindo. Sim. Outra pergunta, assim, que eu tenho para a senhora é, assim, as dificuldades que a senhora enfrentou ali na construção da igreja. Naquela época não existia os meios de comunicação igual existe hoje, né? Hoje tem internet. Sim. A gente posta um vídeo e ele vai longe, né? E na época da senhora não tinha, né, essa internet igual. Já tinha, mas não era como era hoje. Eu queria que a senhora falasse um pouco assim, como que foi ali a construção da igreja. Hoje a senhora é a pastora presidente, né? Sim. É presidente de um ministério. Sim. Como que foi assim? A minha caminhada, né, para a construção. Então,
como naquela época era muito difícil, né, a questão da publicidade, divulgação, comunicação, a gente sempre trabalhava com carro de som na época, né, quando tinha festividade e tudo, para poder fazer aquela chamada, para as pessoas poderem participar dos cultos, né, e participar da comunhão ali com os irmãos. Naquela época, a nossa igreja, ela sempre foi uma igreja que, como uma igreja nova, como está começando, ela não é aquela igreja de multidões, e sim uma igreja que vem povos. Eu costumo se dizer que é mais um hospital, onde o povo vem, o povo se trata, o povo se prepara, tem um conhecimento da palavra. Pessoas quando já saíram de lá, mas já saíram amadurecidos, tem deles que hoje são pastores, né? Hoje tem os missionários, e tem pessoas que têm seu ministério próprio. Então foram pessoas que foram libertas ali dentro da igreja. E quando se fala desse trabalhar, é um trabalhar dificultoso, porque nós não tínhamos recursos para estar hoje onde nós estamos. Mas o Senhor providenciou tudo. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos precisando na compra do terreno, né? Porque aquele terreno, parte do terreno ele foi doado, mas uma outra parte foi paga, né? Então a igreja teve que comprar aquele terreno. E foi uma caminhada não muito fácil. Nessa época, sem a igreja, já tinha a igreja fixa, tinha uma igreja fixa e comprou o terreno, no caso? Sim, nós tínhamos a igreja, o local, onde pagava o salão, né? Era aluguel, onde nós estávamos tentando construir o templo, ou seja, comprar um terreno para a construção do templo. Então, nessa construção, nesse templo que nós adquirimos, né, foi uma trajetória difícil, mas o Senhor também entrou com providência. Já tinha um aluguel, né, do salão. Sim, que era alugado. Sim. E depois ainda teve que enfrentar mais essa barreira de pagar essa outra metade, né, que a outra metade foi terreno, doação. Isso. E depois correr atrás dos materiais. Sim. Aí, olha como que Deus, quando ele quer fazer as coisas, ele abre as portas, né, e ele nos surpreende. E assim, nós ali, os poucos irmãos, e nós querendo ali construir aquele templo sem recursos de políticos, né, sem nada, só mesmo, assim, das coisas da terra, nós não tínhamos nada. Mas nós sempre tivemos o alcance do Senhor. E Deus entrou com providência, nós ganhamos todo o material da construção, para a honra e glória de Senhor Jesus, dos tijolos, os cimentos, todos eles foram doados, né? E assim, quando nós construímos o templo, precisava de cobrir para nós sair do aluguel. Então, foi outra trajetória, né? Aí nós falamos, não, vamos cobrir para a gente sair do aluguel, porque estava muito difícil. E Deus entrou com providência. Então, assim, eu sempre costumo dizer, eu vou só resumir um pouquinho. Nós fomos e construímos, e depois nós cobrimos. Quando nós cobrimos o templo, nós passamos para dentro do templo. Estava as paredes levantadas, não tinha porta, não tinha janela, né? E era no chão batido. E nós fomos para lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. E começamos uma nova história. Apóstola, a gente vê muito hoje, assim, muitas pastoras, mas geralmente as pastoras, elas são esposas dos pastores. Creio que em nossa cidade, líder mesmo, pastoras, são poucas, que eu conheço. No ministério da senhora, a senhora sempre foi a líder ou já teve um outro pastor líder? Não, toda a vida fui eu. A senhora foi a pastora de ofício. Sim, desde a minha chamada, desde que o Senhor me visitou, me entregou o ministério. Deus me entregou o ministério com o nome, né? Antes mesmo de eu saber que Deus estava me entregando o ministério, ele me entregou esse ministério com o nome. Eu estava orando ao Senhor, sempre tinha aquele costume de orar à noite, tanto é que a gente sempre ora no clamor da meia-noite, justamente orando num desses clamor, o Senhor me deu uma revelação. E aí o Senhor me mostrou, né, uma Bíblia bem grande, e aí falou assim para mim, ao despertar, anote este nome. Nessa época eu nem pensava em ser pastora, né? E aí eu peguei e o Senhor me levou, me mostrou dentro da Bíblia o nome Cenáculo de Oração. E ele falou assim,
ao despertar, escreva esse nome, para mim não esquecer. E assim eu fiz e guardei. Falei, Senhor, que Deus quer me dar esse nome? Mas eu guardei comigo no meu coração, né? E fiquei ali aguardando o que é que Deus queria realmente comigo. E quando Deus iniciou o trabalho, Deus, ele começou a mandar os povos para dentro da minha casa, onde eu morava, né? E eu morava numa casa pequena, bem pequenininha, na época, uma casinha de reboco. Eu não tinha cadeiras, né? Eu não tinha nada dentro dessa casa. Poucas coisas. E assim, Deus começou a mandar, enviar as pessoas para lá, para dentro. Eu falei, Senhor, as pessoas vinham até mim. Oi, irmã Rejane, eu preciso falar com você. E vinham pessoas aflitas. Eu falava, não, pode entrar. E as pessoas entravam. Eu falei assim, olha, eu queria tanto que você orasse comigo. Eu falei assim, olha, então você vai sentar aqui um pouquinho, eu vou pregar um pouquinho a palavra para você e depois a gente vai orar. E assim eu comecei a pregar a palavra para aquelas pessoas. De repente, Deus foi mandando povos e povos. Aí Deus foi me mostrando. Aí um dia, Deus me mostrou uma casa. E quando Deus me mostrou essa casa, era uma casa grande, né? Eu morava de aluguel numa casinha pequenininha. Aí eu pensei comigo, mas essa casa é grande, Senhor? E o Senhor me mostrou a casa direitinho. E falava que eu tinha que mudar para aquele lugar. Então, toda a passagem da minha vida e a experiência que eu tive foi com o próprio Deus, né? Aí eu falei assim para o Senhor, meu Deus, então, onde que está essa casa? Eu pensei, se eu não tenho condições de pagar esse aluguel dessa casa deste tamanho, como que eu vou fazer, Senhor? Aí um dia, à tarde, eu recebi uma proposta dessa casa. Perguntando assim, até foi o meu cunhado na época, né? Ele perguntou assim para mim se eu queria morar em uma casa, assim. Eu falei para ele, não, tudo bem, mas eu vou lá ver a casa. E eu fui ver a casa. Quando eu cheguei na casa, era a casa que o Senhor havia me mostrado. Essa casa era muito distante, era ali no setor Paulo de Tarso. Então aí eu fui, mudei para lá. Era afastado dos povos na época, né? E eu pensei assim, agora vai ficar mais difícil para o povo vir. Mas eu que me enganei, porque Deus mandou muita gente. E Deus mandava as pessoas e eu tinha um horário de culto. E comecei a fazer os cultos, né? Eu trabalhava numa loja, saía da loja, já chegava em casa, já ia atender o povo, nós ia fazer um culto. E assim Deus foi começando a enviar as almas. E de lá, Deus foi fazendo a obra dele. Quando nós saímos de lá, nós viemos para esse salão de aluguel. E depois de aluguel, a gente passou para a sede própria. E tudo na direção de Deus. Eu falo assim, sempre costumo dizer, que o cristão, ele tem que ter uma experiência com Deus. E a maior experiência com Deus é você estar em oração, falando com Deus. Porque a oração nada mais é uma conversa que você tem com Deus. Quando você ora e fala com o Senhor, você fica mais perto dele. Ele direciona os teus passos. Então, é ele que conduz os seus passos. Você tem que andar, você tem que trilhar com a chamada de Deus. Deus te chama, ele te capacita. Mas você sempre tem que estar ligado a ele. Apóstola, assim, eu sei que a senhora é uma mulher de oração. Sim. Certo? Mas a senhora considera a oração o seu dom predominante? Ou a senhora tem outros dons? Então, eu tenho outros dons, mas o dom mesmo, o maior dom, eu falo para o Senhor, é o dom do amor. E eu creio que eu tenho esse dom, porque eu tenho muito amor pelas almas. Então, se você tem esse dom do amor, você faz a obra do Senhor sem pensar em grandezas, em poder, em riquezas. Você pensa em fazer a obra de Deus, expressando o amor de Deus, para que as pessoas alcancem também o verdadeiro amor. E é um do maior dom, né? Então, não existe uma pessoa que ora se não tiver amor. A palavra de Deus diz que nada adiantaria. Então, eu considero o maior dom o dom do amor. Mas sobre esses outros dons que a senhora tem? Dom de revelação? Sim. O que a senhora pode falar tenho pouco experiências sobre os dons, Isso. né? Então, o Senhor, ele me deu a graça de ter os 9 dons, né, espirituais. Você tem todos os dons? Sim, o Senhor me fez passar por cada um deles, né?
e o dom de falar em línguas estranhas, o dom de interpretação das línguas, o Senhor me deu, né, do discernimento. O Senhor me deu o dom de estar orando pelos enfermos. Já vi milagres, né, dom de maravilha, dom da visão, dom da revelação. Então, graças a Deus, o Senhor me capacitou com os dons espirituais. Hoje eu costumo dizer assim, na hierarquia ministerial, hoje eu sou uma apóstola. Se você for para o ministério, você vai ver que tem os pastores, né? Tem os apóstolos, né? Tem o diácono, o presbítero, o evangelista, né? Vem os pastores. Então, o Senhor, Ele me capacitou nessa hierarquia ministerial e assim, em tudo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor pela minha chamada, pelo meu ministério e como Paulo descreve, né? Combati o bom combate. Então, eu considero hoje, né? Da minha trajetória hoje, que eu tenho conquistado aquilo que o Senhor almejava para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem muito mais, porque quanto mais almas a gente ganhar para o Senhor, mais é o nosso galardão. Eu achei muito interessante a maneira que a senhora colocou, porque, como, assim dizendo, a gente tem um dom que Deus deu pra gente, é uma coisa muito interessante. Sim. E a senhora não expõe isso como vaidade. Sim. Ah, eu sou diferente, eu não sou diferente. A senhora coloca como um dom que Deus te agraciou. Sim. Eu vejo muitas das vezes, não falando nem de falsos profetas, não vou nem tocar nesse assunto, pelo amor de Deus, mas tem pessoas que utilizam disso para poder se sobressair. Sim. Mas eu vi que a senhora colocou assim que foi Deus que te deu. Sim. Então a senhora não pode decepcionar. Sim. Certo? É uma coisa muito interessante, não é questão de vaidade, né? Sim. A senhora recebeu e faz uso do seu dom. Isso. Apóstolo. Porque, só um minutinho, né? Porque a questão é, o dom que o Senhor nos dá é para a obra dele. Ele não é para mim, ele é do Senhor, né? Então a gente não pode fazer uso, né? Querer ganhar algo em troca daquilo que o Senhor nos deu, né? Então é somente para crescimento do reino de Deus. Apóstola, nós sabemos que a senhora tem uma trajetória muito grande, né? Sim. Aqui na cidade de Gurupi, no Evangelho. Sim. E nós queríamos saber se tem algum testemunho, assim, de milagre que a senhora presenciou ali, que a senhora pode estar contando para nós. Sim. Um milagre que a senhora presenciou, certo. Que a senhora viu. Não, isso aqui foi um milagre de Deus. Certo. Então, eu já presenciei vários milagres, mas um dos milagres que mais marcou a minha caminhada, certa vez eu estava voltando de viagem de Goiânia e dentro do ônibus, quando nós deslocamos para vir para Gurupi, eu escutei uma senhora que estava gritando, ela gritava com muita dor. E eu falei assim, aquilo foi me inquietando, e o Senhor falava comigo assim, eu já te preparei, ore por ela. E eu falava assim, Senhor, mas como? Tanta gente aqui vão pensar que eu sou uma louca. E o Senhor falou, não tenha vergonha, ore. E assim aquela mulher veio gritando, o pessoal já estava inquieto dentro daquele ônibus. E aí eu me levantei e fui até a ela. E eu falei assim com ela, mulher, onde é a sua dor? Eu posso orar por você? E ela não conseguia nem falar, de gritar. Aí ela só colocou assim a mão. E aí eu peguei e coloquei as minhas mãos ali. Quando eu coloquei as mãos, assim, na barriga dela, eu comecei a sentir um calor muito grande nas minhas mãos. E eu senti que de mim saiu virtudes. E na hora que eu senti aquela virtude de Deus saindo, assim, com uma energia muito forte, ela começou a parar de gritar. E ela simplesmente se calou. Aí eu falei assim, onde está a sua dor? Ela diz assim, eu não tá mais doendo. Falei, procura a sua dor. Aí ela palpou, né, a barriga dela, falou, não tá doendo. Jesus te curou. Aí eu me lembro que estava aquele tanto de gente em pé, né, olhando dentro do ônibus. Eu falei assim, isso aqui é para que vocês saibam que o Jesus que curou no futuro, não, no passado, ele cura no futuro e no presente. E assim, né, eu deixei ali aquela mulher.
Inclusive depois ela falou assim, olha, você vai para onde? Para Gurupi? Eu falei assim, vou para Gurupi. Eu moro em Gurupi. Eu falei assim para ela, quem te curou foi Jesus. Procure a igreja mais próxima da sua casa. E assim, eu desci daquele ônibus, né, quando chegou aqui na cidade, e eu não a vi aquela mulher depois. Então foi uma das cenas que o Senhor me marcou. Logo depois, tempos depois, passado anos, um dia eu encontrei ela no meio da rua. E ela me viu. E ela disse, olha, você não é a mulher que estava dentro... Eu te procurei tanto, você estava dentro do ônibus. Eu fui curada. Aí ela foi me dar um testemunho, né? Que ela tinha um problema no útero. E ela foi fazer uma cirurgia. Só que quando ela foi fazer a cirurgia, porque ela veio e ela retornou, ela disse que já não tinha mais nada. Então o Senhor havia curado aquela mulher. Esse foi um dos testemunhos que eu achei muito interessante, né? Outro testemunho que eu sempre falava, Senhor, eu quero ver um paralítico levantar da cadeira de rodas. E o Senhor me fez ver. Então foi um dos dois milagres que marcaram a minha vida. Essa foi uma senhora, onde o esposo também estava pedindo muito para que eu fosse orar pela esposa dele. E assim eu falei, não, então eu vou na sua casa, tal dia, sim, nós fomos. E quando eu cheguei na casa dessa senhora, eu procurei e falei assim, onde está a sua esposa? Eu falei, venha para você ver. Aí eu entrei, ela estava dentro do quarto, numa cama. E assim, eu orei com aquela mulher e tudo. E eu achei interessante, porque quando eu terminei de orar, orei já abençoando ela, profetizando a cura, né? Eu ali vi a cadeira de roda, o esposo dela foi e colocou ela na cadeira de roda. Falei, o Senhor já curou essa senhora, né? Aí eu falei assim, você já está curada. E ela diz assim para mim, eu tomo posse da cura. Aí eu peguei, deixei ela ali e fui saindo. Quando eu fui para ir embora, o Senhor falou assim, volta lá. Ela está curada. Volta lá. Aí eu voltei. Aí eu falei assim, levanta e anda. E ela se colocou em pé. Aí eu falei, agora vem até a mim. Ela deu 2 passinhos. Falei, você está curada. E assim, naquele momento, ela foi comigo até a porta. Isso eu fiquei muito maravilhada. Porque eu cheguei na casa de uma mulher que estava numa cadeira de roda. E de repente o Senhor cura aquela mulher. E aquela mulher me leva até a porta da sua casa. Então eu fiquei muito maravilhada. Se eu fosse falar das experiências que eu tive espirituais de pessoas que o Senhor já curou, já livrou da morte, né? No leito do hospital, que estava desenganado da medicina, as obras que o Senhor já fez foram tantas. E eu só tenho a agradecer ao Senhor e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque toda honra e toda glória é para Ele. Apóstola, a igreja pentecostal, cenáculo de oração mesmo, né? Sim. Está com quantos anos já de fundação? Então, ela é desde o ano de 2008, né? Então, de registro, ela tem desde 2009. Creio eu que está com uns 15, né? 15 anos. Eu tenho certeza que já foram feitas muitas campanhas, já foram feitas muitas orações. Eu queria que a senhora deixasse, assim, alguma campanha, alguma oração que fez uma transformação na vida de alguma pessoa, que a senhora viu essa transformação acontecer verdadeiramente, que a senhora participou desse processo. A senhora poderia falar um pouco? Então, vamos falar do maior milagre, né? Muito bem, muito bem. O maior milagre que é a salvação, né? Nós tínhamos um trabalho na igreja e uma campanha, que essa campanha ela era interessante, até o tema dessa campanha, né? E o tema era Em Busca do Meu Escolhido. Então, fisicamente, visivelmente, as mulheres pensavam assim, o esposo, isso, aquilo, pensando que era na trajetória espiritual. Mas o tema em si fala em busca do meu escolhido, ou seja, Jesus está em busca do seu escolhido. Então, nisso atraía muitas almas, né? E nesse período que atraía essas almas, que vinham, conheciam a palavra, muitos eram libertos, né? O Senhor ali libertava de espíritos malignos, né? O Senhor ali curava, vidas eram transformadas e aceitavam o Senhor Jesus. Então, um dos maiores milagres que eu considero hoje, né, como sempre, é a salvação de almas. Apóstolo, nós vamos entrar agora num tema. Nós tivemos até um convidado aqui que ele era cristão também,
e ele concorreu a um cargo na política, né? Ele foi candidato e essa mesma pergunta nós fizemos para ele, e esse tema eu queria falar com a senhora também, que é o cristão e a política. Sim. Nós sabemos que por muito tempo os cristãos, e até hoje tem muitos deles que vivem num período da ignorância, né? Que eles falam que se o cristão ele entrar na política, ele vai se corromper, então eu não vou votar nele, eu não quero que ele entre. E eu queria que a senhora falasse um pouco da experiência que a senhora teve, né? Assim, o que fez a senhora querer ali se candidatar. E eu queria que a senhora deixasse para nós as experiências que a senhora teve. Certo. A palavra de Deus, ela diz assim: o meu povo erra por falta de conhecimento. E a palavra também diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas das vezes as pessoas, elas se fecham em um mundo e pensam assim: não, eu sou santo demais e eu não vou me envolver com política. E acaba, por falta de conhecimento, errando o caminho. Se as pessoas evangélicas, os cristãos, soubessem a importância que é ter um político, né, cristão, jamais pensariam assim. Mas as pessoas que erram é porque não conhecem. Então, antes, eu já fui ignorante acerca da política. Tanto é que muitas pessoas me ficaram surpresas, né? Falaram assim: a política chegou para mim de surpresa, e também pegaram pessoas de surpresa, né? Sempre ajudei os políticos, mas ajudando outras pessoas, mas nunca sendo a política, né? Ou seja, a candidata em si. E foi uma experiência para mim muito forte, porque muitas pessoas às vezes questionavam isso aí. E aí eu falava assim com Deus: será, Senhor, por que assim? E Deus falava assim: porque agora você vai mostrar diferente. Você vai mostrar para o povo que há importância, sim, de nós cristãos estarmos ali trabalhando em prol do povo de Deus. Porque se nós olharmos para a palavra, a luz da palavra, nós vamos encontrar pessoas ali dentro da palavra de Deus, que Deus pegou de uma certa posição e colocou em lugar de destaque. Nós temos ali o governador, que foi José, um grande homem. Nós sabemos a experiência espiritual que ele teve. Mas nós não podemos parar só naquela experiência ali da perseguição, que ele foi perseguido pelos seus irmãos, que ele foi abençoado e tudo, e esquecer que ele foi um grande político, porque ele ficou no governo, né? Um grande governador. Então, para que Deus colocou ele? Fazia planos de Deus, né? Colocar ele como governador para preservar o povo de Israel, né? Então, pelo cuidado que Deus tem com o povo de Deus. E hoje não é diferente. Hoje, essa experiência que eu tenho vivido tem me levado acerca da palavra, né, nessa importância que é o povo de Deus estar ali alicerçado para poder também estar guerreando contra as hostes espirituais que se levantam contra o povo de Deus. Nós sabemos que várias leis, né, são votadas, e se o povo de Deus for minoria, o maligno ganha força. Então precisa sim de homens e mulheres de Deus que realmente têm compromisso com a palavra e com Deus, né, para poder estar ali guerreando contra essas hostes que tentam levar o povo para um outro caminho. Apóstolo, assim, com relação à política, igual a gente está falando, alguma coisa te motivou a fazer essa escolha? Com certeza Deus falou com a senhora. Sim. Vem que eu quero você assim, mas o que assim que levou a senhora a tomar a decisão de se colocar à disposição em prol da comunidade? O que era vamos dizer assim, um projeto? O que a senhora tinha vontade de trazer para a comunidade para fazer uma transformação? Então, falando de projeto, nós sabemos que há necessidade sim do povo, né, ter uma porta que venha favorecer a eles. Não digo assim, só nas cestas básicas. Não, o povo precisa também ter ali uma maneira de aprender
a trazer o alimento para dentro de casa. Então, a importância, sim, das ações sociais é muito importante, porque você vai estar ajudando o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, mas você também está ensinando eles a buscar essas condições e qualidade de vida melhor, é muito melhor. Por isso que a minha bandeira sempre era mais política, né? Ou seja, mais educação, mais saúde, né? E mais qualidade de vida. Porque nós sabemos que precisamos de mais saúde, mas nós precisamos ir em busca de como adquirir mais saúde, né? O povo pode trabalhar isso aí? Pode. Só um vereador, sozinho, ele não vai conseguir trazer isso aí. Mas ele pode, sim, levar os projetos para que eles possam ser estudados e, assim, poder ser aprovado pela Câmara Municipal. Ou seja, seria mais uma voz lutando em prol do povo. Do povo. A gente vê muito e fala-se muito dos projetos dos vereadores, né? E poucos exporam a real função de um vereador. Sim. Fiscalizador do povo. Sim. Muitas pessoas falavam muito em projetos e ainda temos eleitores que eles são um pouco esquecidos. Certo. Chega na época da política, tem um pensamento, mas ele nunca analisa bem um candidato para dar um voto. E eu acho que tinha que ser diferente, né? O povo tinha que ser mais esclarecido, dar uma confiança em quem verdadeiramente está precisando de mudança. Porque um cristão hoje na Câmara, igual a senhora estava falando, de lutar pelo povo, é muito importante. Já tem alguns. Sim. Já tem alguns. Mas quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Porque eu sempre costumo dizer um ditadinho popular assim que fala, uma andorinha só, ela não faz verão. Se tiver só uma voz ali, talvez você esteja cobrando só daquele que é político, que é cristão, que esteja lá, sozinho. Ele sozinho, ele não vai conseguir. Mas se tiver mais cristão na política, aí nós vamos ver a diferença. Apóstolo, e para fazer essa divisão, como foi essa campanha? Do lado apóstola, do outro lado candidata, como que a senhora se dividiu para conciliar isso aí? Então, foi difícil um pouquinho, né? Porque dentro da igreja, a gente tem uma maneira de falar, de ministrar, de atender as pessoas, né? E a gente tem aquela liberdade ali do convívio, né? E lá no meio da sociedade é totalmente diferente. Até eu falava assim, gente, aqui eu estou um pouco perdida, não consigo estar discursando, porque o discurso na política é diferente. Eu não poderia começar um discurso e terminar falando em línguas estranhas, né? Que aí como que seria, né? Então não podia misturar. Discursar não é pregar. Isso, pregar. Uma coisa é você pregar e outra coisa é discursar. Então foi uma experiência Exatamente. Muito boa, foi aproveitador, sim. E talvez andar também na rua, não sei se aconteceu com a senhora. Eu fico pensando assim, como a senhora é conhecida, Sim. está andando na rua fazendo a política, Sim. e uma pessoa para, apóstola, ora por mim. Ah, sim. Como é que faz? Então. É um pouco, você não pode negar a oração. Sim. Já tem um outro tirando foto, ó. Ele está ganhando voto isso. através de Jesus. Uhum. Ele é um pouco complicado, né? É complicado, muito complicado. Mas graças a Deus, pessoal, eles me receberam bem, né? A aceitação das pessoas nas casas, nos lares, porque viu que eu estava ali, para eles era surpresa. Ah, ela agora é candidata? Não, é candidata. Então foram surpresa, mas eles sempre falavam, pastor, ora por mim, mas pediam assim, em questão, quando estiver lá na igreja, tudo para não misturar, porque eu falo, não, aqui eu não posso, aqui eu sou candidata, aqui eu estou fazendo meu trabalho, é diferente da igreja. Na igreja é diferente, sou a mesma pessoa, porém as funções são diferentes. Essa questão do cristão na política também era algo que eu tinha também esse certo, não sei nem se é a palavra correta falar, esse certo preconceito com o cristão entrar na política, mas depois eu passei a ver algumas palestras, já tem alguns anos já que eu mudei esse pensamento, e eu vi algumas palestras, eu fui em algumas reuniões, teve até o deputado Eli Borges, ele veio aqui na cidade de Gurupi, e eu participei de uma reunião ali que ele estava e ele explicando a função do cristão ali na política, e ali eu acabei mudando meu pensamento, porque se a gente que é cristão
Tem aquele que é cristão, né, que é conservador. Tem aquele que não é cristão, mas eles pensam e as leis que eles votam são como as nossas, só que o nosso medo é aqueles que lutam ali para destruir a família, para criarem coisas ali absurdas. E se não tiver o cristão e esse que pensa ali mais ou menos como nós para votar, o que não vai ser desse Brasil futuramente, né? É verdade, é verdade. Nós já estamos chegando no nosso finalmente, apóstolo, e nós sempre deixa um espaço, né, para a senhora estar trazendo uma mensagem para as futuras gerações. Se o Diácono Fernando tiver alguma pergunta ainda, tem? Não é nenhuma pergunta, é porque assim, pastor, no quesito que a gente estava falando, quando você olha para o político, um cristão mais conservador, ele olha, não estou fazendo um julgamento, ele olha para o político com aversão. O político geralmente é um sujeito de vida fácil, ele não faz nada, nunca fez nada da vida e virou um político. Quando um cristão vai, muita gente pensa assim, esse aí não volta mais. De lá ele já desvia, de lá ele já não serve nada. Mas tem as pessoas, igual o apóstolo colocou, que ainda quer ver a transformação de vida de algumas pessoas. Sim. Certo? Apóstolo, só para me finalizar minha pergunta sobre igreja e política, para a gente já encerrar, pastor. Dentro da igreja, eu creio que a senhora não aconteceu isso. Sim. A senhora concorda ou não concorda? Igual eu vejo que é muito usado em tempo eleitoral os púlpitos das igrejas como um comitê. Certo. No meu pensamento, eu não concordo. Para mim é um lugar santo, eu não concordo. Eu queria que a senhora falasse só um pouco sobre esse assunto. Então, sobre a questão de misturar a política com a religião, eu não concordo. Muito bem. Tanto é que a minha campanha política, ela foi feita lá no campo, não foi feita dentro dos púlpitos, porque eu não acho correto. Porque o púlpito é um lugar de adoração ao Senhor, de pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, e não para você estar ali trazendo ali a sua campanha política. Fazer um comitê. Isso, não é certo, né? E quanto à questão do vereador ou do candidato cristão, que às vezes vai e não volta, erra o caminho, é porque o ser humano ele tem que ter um caráter. Se ele não tiver um caráter, ele não vai constituir ali um equilíbrio emocional, né? E ele vai acabar se distanciando do evangelho, porque ele vai em toda força do vento. Nós que somos cristãos, nós temos que criar raízes. E as nossas raízes têm que estar profundas dentro da palavra de Deus. Aí vem o vento, não te leva nem para um lado, nem para o outro. Você permanece firme ali com Cristo Jesus. Olha o que Deus fez comigo. Deus me levou lá no campo, né? Falou assim, desce, ou seja, desce, eu desci, fui, né? Percorri a cidade, os cantos da cidade, tive uma experiência muito linda também, conheci muitas pessoas que precisam, a necessidade do povo, né? Tudo juntando, o pastor ele tem que estar próximo, sim, da sociedade, tem que estar inserido, independente de ser político ou não, ele tem que estar inserido dentro da sociedade, ele tem que conhecer a necessidade do povo, ele tem que fazer aquilo que o Senhor nos diz, né, na palavra, visitar o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, levar aquele acolhimento e também levar o acolhimento da palavra de Deus, né? Então tem que ir e voltar, fazer sempre estar firme nos caminhos do Senhor e não se desviar do evangelho de Cristo Jesus. Amém? Amém. É uma dos questionamentos também que eu achei interessante, esse que o Diácono Fernando aqui, ele trouxe, né? Essa questão do púlpito, né? Sim. Não misturar o púlpito com a política, e é algo que eu vi que a senhora não fez, e eu deixo aqui os meus parabéns para a senhora por não ter ali cedido o púlpito da igreja para nenhum político, nem cristão, nem não cristão ali, Sim. estar fazendo algum tipo de campanha. Eu deixo meus parabéns para a senhora por isso. E eu agradeço. Foi a minha primeira experiência, né? Tive um número X de votos, sou grata a Deus, porque foi o que o Senhor quis, né? Porque foi um trabalhar, né? Mas foi um trabalhar gratificante, porque a gente também aprende. É verdade. E eu agradeço. Apóstolo, eu queria tirar só mais uma dúvida.
minha, e eu tenho certeza que muitos de nossos seguidores querem entender um pouco. Se a senhora puder explicar para a gente. A senhora já foi pastora? Sim. E hoje é apóstola? Sou apóstola. A senhora poderia falar um pouco sobre essa diferença ou não tem diferença? Então, na hierarquia ministerial, apóstolo já está, né, acima dos pastores, mas em termos de pastores, sou pastora do mesmo jeito, né? Eu sou a pastora do mesmo jeito, sou a irmã Rejane do mesmo jeito, sou aquela pessoa, mulher de Deus, do mesmo jeito, né? É um título. É um título. Nós já estamos caminhando para o final, apóstola. Vou deixar esse espaço para a senhora estar fazendo as considerações. Deixar aí uma mensagem, né, pastor? Para essas futuras gerações que vêm aí, que consigam batalhar até chegar um apóstolo também, que Deus possa estar abençoando. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para esse pessoal, para nossos seguidores. Amém. Eu agradeço, né, meu convite, foi muito bom estar aqui, né, dividindo com vocês, os que estão em casa, que estão participando também. Quero deixar essa mensagem de fé, que vocês permaneçam firmes no Evangelho. Eu sei que vem as lutas, vem as perseguições, vem os levantes, muitos vão tentar parar a sua caminhada, mas eu quero dizer para você, não jogue fora a chamada que o Senhor te deu, permanece firme, de cabeça erguida, porque a nossa recompensa não está nessa terra, a nossa recompensa está no Senhor, e nós temos que percorrer, seguir com fé, perseverança. Ainda que você passe por luta, por aflição, saiba que você tem um Deus forte, um Deus poderoso, que jamais te desamparará. É um Deus que vai cuidar de ti, cuidar da tua casa, e um Deus que quer você crescendo cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Obrigada. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, pastor Alain, com a apóstola Rejane. Dizer que é um prazer imenso. Agradecer aos nossos seguidores que sempre vem dando força, a cada dia que passa vem aumentando. Quem puder deixar aí seu like, curtir nossa página, podcast Verdade Viva Gurupi, lá no Instagram também, no YouTube. Dizer que foi uma honra, apóstolo, estar aqui hoje com a senhora. Muitas das vezes as pessoas não entendem, mas a gente, quando participa de um bate-papo desse, a gente se fortalece também, Sim. Vendo as dificuldades que cada um enfrentou. Certo. Porque muitas das vezes a gente olha para a dificuldade da gente. É verdade. Mas eu quero dizer para a senhora que, pela sua história de vida, a senhora é espelho para muita gente. Quero passar ao pastor Alain, ele está fazendo encerramento. Quero aqui primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de nós termos gravado mais esse episódio do podcast Verdade Viva Gurupi. Quero agradecer o diácono Fernando pela participação dele, esse braço direito aqui no podcast Verdade Viva Gurupi. Quero também agradecer a apóstola Rejane por ter aceitado o nosso convite. Deixo aqui mais uma vez os meus parabéns pela forma que a senhora conduziu aí a candidatura da senhora na política. Que a senhora continue sendo essa mulher de fé, guerreira, que sempre tem conquistado cada dia mais, que cuida das pessoas, né? Que é pastora presidente, tem formação teológica, que sempre esteve aí buscando cada dia mais se aperfeiçoar e ajudar o próximo. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. E quero também agradecer todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva. Já estamos com mais de 800 seguidores e eu quero aqui reforçar o pedido que o diácono Fernando fez. Você que puder dar o like, você que puder se inscrever no canal, nós vamos ficar muito agradecidos e que Deus abençoe a vida de todos vocês.